vocês têm lidado com esse estereótipo de igreja ignorante, de cristianismo burro no ambiente universitário? Como a gente desconstrói isso? Eu acho que o Valberto tocou muito nesse assunto. Eu acho que a gente reduziu a igreja a duas instâncias, uma delas dividida em duas áreas: cantar e pregar. Não é? Então, se o sujeito não sabe cantar, se o sujeito não sabe tocar um instrumento musical e não sabe pregar, cara, a igreja não precisa de você. Então, se o cara... O que você sabe fazer na vida? Cara, eu estudei zootecnia. Caramba, a gente não vai ter arca de Noé pro cara, entendeu? Então o que ele vai fazer? Cara, a única coisa que eu posso fazer é orar por você, para ver se Deus revela alguma coisa. Mas a gente não consegue enxergar outra esfera de atuação na igreja, senão cantar, tocar e pregar. E com isso eu não estou dizendo que essas coisas não sejam importantes, elas são importantes. Mas eu não acho que a única maneira de a gente servir a Deus e glorificar a Deus seja através das canções que a gente toca, das canções que a gente canta e das mensagens que a gente prega. A gente precisa aprender a louvar a Deus e glorificar a Deus com o trabalho de nossas mãos. Já parou para imaginar o que seria se todas as pessoas de nossas igrejas percebessem o que elas seriam capazes de fazer, a revolução e a modificação do status da sociedade que a gente vive hoje, se elas resolvessem servir a Deus com excelência fora das quatro paredes da igreja? Já parou para pensar? Uma das maiores crises que a gente encontra na igreja é aquela coisa do pai e da mãe, quando o menino entra na faculdade, ou a menina entra na faculdade, eles vêm para cima do pastor. Pastor, tem que fazer alguma atividade no sábado à noite para o jovem. Digo, por que tem que fazer atividade? Ah, porque meu filho está indo para a balada. Cara, quer dizer que você, que tinha a responsabilidade de ensinar o seu filho, até agora, você terceirizou isso para a igreja, agora você está mandando a conta para mim? Não, meu filho. Isso agora você não vai resolver com a igreja. Não é a igreja que vai resolver seu filho agora. Vai resolver seu filho foi naqueles momentos em que seu filho começou a perguntar sobre teoria da evolução, se são dias 24 horas mesmo, quem é Deus, e você disse, menino, vai orar. Ou transferiu a sua responsabilidade para a igreja. E aí agora você vem para o pastor e diz o seguinte: pastor, tem que ter atividade na igreja domingo à noite. Cara, se você quisesse mesmo que seu filho ficasse na igreja, a melhor maneira que você poderia ter investido na vida dele era mandado ele para o seminário para ele ser pastor. Aí ele vai ficar na igreja o tempo todo. Mas olha a incoerência. O sujeito faz o seguinte: quero que meu filho entre na universidade. E o cara não vai pagar uma universidade para o cara ser o pior juiz da cidade de São Paulo. Ele vai querer que ele seja o melhor juiz. Então estuda lá na USP, estuda lá na PUC, vai para a Unicamp, vai para as melhores universidades. Cara, o cara que vai ser o melhor juiz, ele não vai ser o melhor juiz aqui dentro da igreja, ele vai ser o melhor juiz lá fora. O problema é que a gente não conseguiu preparar essa moçada para ser cristão fora das quatro paredes da igreja. A gente não sabe ainda dialogar com a juventude. O Carson, quando esteve aqui no Brasil, encerra com isso, ele disse uma coisa que me deixou estarrecido, há uns 15 anos atrás, e eu fico impressionado como isso ainda continua. Ele perguntou para um monte de pastores de manhã, numa palestra que ele deu, o seguinte: pastores que estão aqui, quantos de vocês há 10 anos não vêm a uma universidade? Uma galera levantou a mão. Ele olhou para a cara de todo mundo e disse assim: eu tenho pena dos jovens da igreja de vocês, porque vocês não sabem o que eles estão enfrentando e as perguntas que eles estão fazendo. Então, boa parte da nossa maneira desastrosa de lidar com a sociedade é porque, em vez de a gente investir nos nossos jovens para estudarem política e economia, a gente que não sabe nem teologia direito resolve fazer política. E aí o pastor que tinha que estar na igreja, incentivando e fazendo com que, de fato, os jovens que estudam política façam política de verdade, ele vai e abandona o seu posto, que também não está muito bem ajustado, para assumir um outro posto que também ele não sabe nem do que se trata. Então me parece que a gente precisa repensar a nossa estratégia. A nossa classe pastoral precisa moralizar. E para moralizar, precisa saber que a sua responsabilidade é, como o Helder disse, pregar a palavra, ensinar a palavra e ser capaz de dialogar com os adolescentes, dialogar com os jovens. A coisa mais incrível do mundo é encontrar um pastor almoçando com um adolescente. Quantas igrejas vocês conhecem que os pastores estão olhando ali os adolescentes, dizendo assim: puxa, esse adolescente aqui é um cara que tem futuro, mas ele não tem dinheiro.
A igreja, como investe no missionário para ir na Indonésia, vai investir agora para ele estudar na melhor universidade, para aprender outras línguas, para ele ser um economista de ponta no nosso país, para a gente não ter mais essa vergonha de não ter nenhum economista cristão que possa chegar e falar o que precisa ser dito, numa visão cristã, mas sem ao mesmo tempo ser ignorante, entendeu?